Bom dia a todos. Cá estamos nós com o nosso vídeo número 9. Hoje, domingo 24 de maio, estamos a terminar o mês de maio, estamos a começar o tempo frio aqui em Angola e hoje a ideia é fazermos um resumo sobre tudo o que temos vindo a falar nos últimos tempos, tirar algumas não vou dizer dúvidas, mas clarificar algumas questões. Pronto, o nosso objetivo aqui é partilhar um pouco a experiência que eu tenho tido nesta vida, liderando projetos, conduzindo projetos e, sobretudo, projetos pessoais, projetos olhando para mim próprio como a cobaia, tá certo? A experiência e o experimentador acontecem aqui agora comigo. Mas o que viria a ser essa programação de vida, esse projeto de vida? Há uma definição muito interessante do pesquisador Valdo Vieira, promotor da conscienciologia, que diz que a proex pessoal é a programação existencial específica de cada consciência aqui na condição física, em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do renascimento. Então aqui há uma premissa, ou seja, a pessoa, o indivíduo, a consciência, antes de partir para essa nova experiência, antes de nascer, ela teria um momento, um estágio onde ela planifica a sua experiência. É como se ela imaginemos um voo, né? Antes do avião decolar, há todo um trabalho de planeamento desse voo. Sabe-se exatamente qual é o destino, a rota, as autorizações de sobrevoo, combustível, quantidade, passageiros, etc, etc. Então, há todo um plano para garantir que a execução desse voo ocorra com a melhor qualidade. Portanto, isso é mais ou menos o que acontece na nossa vida, por hipótese, ok? Então, nós, antes de nascermos, deveríamos poder ter esse plano sobre o que é que viemos cá fazer, ok? Isso só é válido a partir do momento em que nós conseguimos recordar que sim, que nascemos com algum plano, ok? De outra forma, nascemos sem qualquer percepção daquilo que nos trouxe. Qual é a experiência que queremos experimentar? Quais são os aspectos que queremos trabalhar na condição humana, numa experiência média de, vamos dizer, 80 anos, tá certo? Podemos viver hoje até aos 80 anos, ok? Agora, a par disso, eu estive a fazer aqui uma análise com algumas pirâmides e vou procurar fazer aqui um casamento entre 3 pirâmides, ok? Uma pirâmide de gerações. Então vamos, por hipótese, pensar que essa pirâmide tem 5 níveis, 5 gerações, ok? Então a primeira geração hoje, que eu, por hipótese, viverei até os 80 anos. A geração anterior dos meus pais, a minha mãe viveu até mais do que 80 anos. Os meus avós, alguns sim, chegaram a essa média, 80 anos. Ou seja, se nós recuarmos 4 gerações, considerando a minha, nós estamos a falar de mais ou menos 400 anos de experiências, 400 anos de informações, e todas elas podem estar gravadas naquilo que eu herdo quando me torno filho da minha mãe, dos meus pais, ok? Então, a transferência de dados do computador familiar, ok, acontece.
Né? Então, quando a gente discute o DNA ou a estrutura do DNA, a capacidade de arquivo do DNA, ela é absurda, tá certo? Então, eu nasço já com muita informação. Além disso, eu nasço também, por hipótese, com essa programação de vida. Portanto, eu herdo informação no meu computador, vamos assim dizer, trago informação e uma outra pirâmide, que eu chamo a pirâmide acadêmica educativa, também trabalhei com 5, vamos assim dizer, etapas. Então, se nós considerarmos o ensino primário, secundário, o terciário, o quaternário ou universitário e o pós-universitário, seja ele mestrado, MBA, doutoramento, etc., mais um nível, nós teríamos, na média, cerca de 20 anos de aprendizado. Então, vejam, durante 20 anos, eu continuo a carregar, ok, as minhas bases de dados com informações, além daquelas que eu herdo da consanguinidade, ainda carrego mais durante o meu período de estudo acadêmico. Porém, e é muito importante, quando eu estou a aprender, olhando para a pirâmide acadêmica, eu estou a conviver. Estou a conviver com a família, estou a conviver na sociedade. Então, há uma série de outros aprendizados, outras experiências que eu vou tendo que também vão carregando uma outra base de dados. Então, o que é que estamos aqui a propor? Que, no mínimo, nós temos 3 bases de dados. A base de dados herança familiar, a base de dados intelectual académica e a base de dados da sociedade, aquilo que nós vamos escolhendo na experiência, na troca com os nossos grupos de referência, familiares, amigos, colegas de escola, etc, etc. A terceira pirâmide para a nossa análise é a pirâmide de Maslow, okay? Que também tem 5 etapas ou 5 blocos, né? E interessante é que se nós fizermos esse casamento dessas 3 pirâmides, vamos perceber que podemos sim trabalhar e perceber em nós quais são os aspectos mais importantes a trabalhar, a redundância de trabalhar, quais são os aspectos mais importantes que nós precisamos melhorar nessa nossa experiência, ok? E eles podem ser simples. Maslow fala de baixo para cima, as necessidades fisiológicas, de segurança, as sociais, de estima e depois, no final, autorrealização, ou seja, passo por todas essas fases. Sendo um indivíduo adulto, e a nossa conversa aqui é para pessoas adultas, onde é que nós estamos nessa hierarquia? Com toda a informação que nós temos, com todo o conhecimento acadêmico, com amigos, pessoas com quem nós podemos trocar experiências, discutir aspectos da vida, onde é que nós estamos? Estamos ainda presos às necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, já sabemos lidar com o outro, já sabemos estar conosco e ao mesmo tempo relacionarmos com o outro sem, né, comando, sem sermos nós a decidir, sem saber ouvir, sem saber trocar, sem respeitar o espaço do outro. Como é que estamos na relação com, né, priorizar apenas as nossas necessidades sem olhar para o aspecto da partilha, do equilíbrio social, todos podermos estar bem? Então, há aqui uma série de situações interessantes que, na experiência da vida, e aí linkando com os nossos projetos de vida pessoais, como é que nós estamos a enquadrar isso? Os nossos projetos já trazem consigo alguns
requisitos que olham para o outro, para crescermos todos juntos, estarmos todos bem, ou minimamente bem. Eu estava num voo, contando aqui uma história, e à minha frente estavam 3 adolescentes, e no lado esquerdo estava a mãe deles. Percebia-se que era a mãe, né, na comunicação que se estabelecia entre os 4. E aquela senhora olhava para aqueles 3 filhos com um olhar que chamou a atenção. Era muito, sabe, aquele olhar cuidador, muito carinho, muita preocupação, muita confiança. Sabia que eles estavam apoiados por ela, sabia que entre eles havia, percebia-se, uma comunicação. A mais velha, do meio, e a mais nova, percebia-se ali que havia também educação, princípios, né? Muito mais do que intelectualidade. A educação é muito importante para nós sabermos estar, sabermos reconhecer os nossos limites na troca com o outro. E o outro começa ali dentro de casa, o irmão, os pais, os parentes. Então vejam que se calhar a programação de vida dessa senhora é treinar aqueles 3 filhos para que eles sejam pessoas úteis, positivas, que saibam estar, que saibam respeitar, que saibam doar. Então, saber estar, respeitar e doar torna-nos pessoas melhores, né? Pessoas que conseguem olhar 360 graus, além de olhar apenas para o nosso umbigo, né? E olhando para as necessidades fisiológicas, muitas vezes nós ficamos presos aí, né? Temos um bem, queremos mais um bem, primamos por garantir a nossa segurança individualmente, mesmo sabendo que o risco é coletivo, né? Eu sozinho, eu olhando para a minha casa, e a minha casa pode estar totalmente protegida com câmaras, CCTV, alarmes, etc., cães, cachorros bravos, etc. Mas, e aí? Eu vou precisar sair de casa. Então, é importante que quando eu estou a programar, estou a estruturar os meus projetos, aqueles projetos que me vão ajudar a melhorar, a mudar aspectos conscienciais nessa experiência de vida, eu observo sempre 360 graus. O outro não existe como apenas uma figura no jogo. Não, o outro existe para nos fazer perceber a importância daquilo que são os nossos propósitos, os nossos objetivos. E eles só são importantes quando eles conseguem gerar em nós alguma melhoria, alguma mudança, algum valor, e também na relação com o outro. Né? Aquela mãe conseguia espelhar isso. Pronto, se calhar eu estava ali atento e percebi isso. Não sei os demais passageiros se conseguiram ou se tinham esse olhar para aquela situação, porém estava ali evidente. E eu quis partilhar isso convosco porque nós muitas vezes queremos que a nossa programação de vida, os nossos projetos de vida nos conduzam a uma condição de supremacia. Okay? Queremos estar muito melhores que os outros, queremos ter muito mais que os outros, queremos apenas o belo esteticamente falando, e muitas vezes sequer conseguimos ter ali um projeto de vida simples como cuidado físico, fazer exercícios físicos diariamente, né? Coisa simples, e se calhar encontrar ali um ponto de equilíbrio, sentirmos bem, priorizarmos realizar isso. E pode ser um programa de vida nosso, cuidado físico.
aprender a conhecer o físico, estudar um pouco de fisiologia, estudar um pouco de anatomia, por que não? Como funcionam os meus órgãos? Eu estou aqui, uma estrutura física, tenho órgãos, como é que eles funcionam? Como é que eu devo acordar? Como é que eu devo dormir? Pode ser o meu programa de vida, porque certamente, se nós conseguirmos olhar para esses aspectos fisiológicos que nos propõe Maslow, nós vamos mudar muita coisa. Vamos estar sempre com uma melhor disposição. Ok? Existem outros aspectos, como a nossa preocupação contínua com a segurança financeira. Será que nós já pensamos e já identificamos qual é a habilidade melhor que nós temos para exercer e ganhar dinheiro em função disso? Muitos de nós, e é normal, né? Porque sofremos a influência da sociedade, se calhar daquele histórico familiar, aquela base de dados familiar que diz, por exemplo, um homem bem-sucedido, um ser bem-sucedido, homem, mulher, é aquele que faz que tira essa profissão, que estuda nesta área, que etc., que é um bom funcionário. Se calhar no histórico dos nossos antepassados, nas gerações anteriores, não se falava muito em empreendedorismo, não se falava muito em você ser autônomo, né? Abraçar profissões ou caminhos, ou ser autônomo enquanto ator, artista, pintor. Por exemplo, eu tenho essa facilidade com a pintura, né? Por que não ser pintor, por exemplo? Porém, a nossa sociedade rotula e cria em nós insegurança em relação a essa capacidade de nos realizarmos também financeiramente, materialmente, seguindo essa autonomia, essa independência. Há coisas muito interessantes. Vi esta semana um filme, a história da Cesária Évora, penso para Portugal, Angola, Brasil. É uma cantora conhecida, uma cantora cabo-verdiana, uma diva, como se diz, diva dos pés descalços. E ela tinha um programa de vida nítido. A partir da sua música, ela propõe não somente a valorização do género feminino, como também o questionamento sobre a partilha, sobre o equilíbrio social, tá certo? Então ela era uma lutadora pelos direitos daqueles menos favorecidos, e a partir da sua música ela levava essa mensagem. Então, está ali um projeto de vida, ser cantora, e a partir dessa mensagem falada, mostrar às pessoas que uma mulher pode ser autônoma fazendo o que gosta, sendo livre, independente. Então vejam, o que é que nós escolhemos enquanto projetos de vida? Será que são desafios, né? São iniciativas que de facto nos agreguem valor? E tanto aquela mãe quanto a Cesária, elas não perseguiam a mídia, a fama, a riqueza sem qualquer sustentação, não. Percebia-se que havia ali princípios, né, que havia clareza naquilo que era o objetivo delas. Então, nós precisamos ter clareza quanto à nossa
missão, quanto aos nossos projetos de vida, né? Eu estou hoje a implementar esse projeto, falar aqui com todos vós via YouTube. Eu preciso ter clareza sobre a mensagem que eu estou a partilhar, né? E ajuda-me bastante, ajuda-me a perceber que eu, se calhar, em muitas das minhas atitudes, das minhas decisões, ainda carrego a base de dados da família. Né? Aquela informação que diz, não, ser engenheiro, sim senhora, ser médico, sim senhora, ser pintor, oh, Pina, vais ser pintor, que é isso? Se calhar para os meus filhos, né, netos, a mensagem será outra, a mensagem será, não, seja empreendedor. Faça aquilo que você gosta, respeitando sempre as regras, começando pela educação, que vem da casa, a instrução, o saber estar socialmente, a troca útil com os amigos. Nós podemos perceber o amigo útil, que agrega valor, e nós devemos ser um pouco seletivos nisso. Para quê cultivar uma relação de amizade negativa, nociva para nós, né? Então, o ser seletivo não é um problema, não deve ser visto como um problema.